Você derramou vinho no meu vestido, seu imbecil desgraçado. Senhora Fontoura, sua mão. Você está me culpando? Ajoelhado, limpa isso agora. Marisa Fontoura empurra a taça da mesa, vinho tinto se espalhando pela seda branca, o lábio se contrai de desprezo. Senhora, deixe-me pegar um pano. Quero esse imbecil demitido ainda hoje. Davy Marinho se ajoelha, o mármore gelado sob os joelhos, o guardanapo pressionado contra a seda, a mandíbula travada, os olhos em brasa. É então que a filha do dono da empresa começa a engasgar. Ela é muda de nascença, sem voz para gritar, o rosto ficando branco, as mãos disparando no ar, sinalizando desesperadamente. O pai dela entra em pânico, segura os ombros dela, sem entender o que as mãos dela estão dizendo. O gerente grita por um médico. Marisa nem sequer levanta os olhos. Davi parou de limpar. O rosto dele fica pálido, os olhos presos nas mãos da garota, como se tivesse acabado de reconhecer algo que mais ninguém naquela sala seria capaz de reconhecer. E o que ele faz a seguir vai mudar a vida dessa garota e custar tudo a Marisa. Você já viu alguém forçado a se ajoelhar na frente de uma sala cheia de gente se levantar e tomar tudo da pessoa que o colocou ali? Porque você está prestes a ver. Então deixe seu comentário, curta o vídeo e deixe eu te levar de volta ao começo de tudo isso. 30 minutos antes do vinho, antes do engasgo, antes de qualquer coisa. O Vila Serrano, restaurante 5 estrelas, bairro dos Jardins, São Paulo. Esta noite, o salão privado recebe um jantar trimestral para 18 executivos, taças de cristal, luz de velas, manteiga tostada e sálvia no ar, vindo da cozinha aberta. Davy Marinho trabalha o salão do jeito que sempre trabalha. Rápido, preciso, circulando entre os convidados sem esbarrar em ninguém, uniforme preto impecável, sapatos engraxados mas rachados no calcanhar. Um relógio antigo de pulso, a única coisa pessoal que ele carrega durante o turno. Ele é invisível. Esse é o trabalho. Na cabeceira da mesa, Ricardo Vasconcelos, CEO, 58 anos, terno cinza, olhos cansados, o tipo de cansaço que dinheiro não resolve. À direita dele, Marisa, segunda esposa, cabelos loiros ondulados, vestido de seda branca, brincos de pérola, bolsa com fecho dourado. Cada peça grita caro, sem dizer uma palavra. Ela sorri para os convidados. O sorriso nunca chega aos olhos. À esquerda de Ricardo, Beatriz, 23 anos, filha dele do primeiro casamento, cabelos castanhos que passam dos ombros, presos para esconder o rosto, um vestido claro escolhido por Marisa, saltos velhos demais para a idade dela, uma bolsa de mão vazia, exceto por uma caneta. Beatriz fica perfeitamente imóvel, não come, não olha para cima, tão bem comportada que quase desaparece. Mas Davi percebe algo. Enquanto recolhe os pratos de entrada, ele passa pela cadeira de Beatriz. As mãos dela se mexem por baixo da mesa, pequenas, silenciosas, repetindo o mesmo padrão. Davi conhece esse padrão. Ela cresceu com esse padrão. Aquilo não são tiques nervosos. Aquilo é língua de sinais. Ela está sinalizando a mesma palavra repetidamente, como uma reza sussurrada para ninguém há anos. Davi coloca o prato de pão diante de Beatriz. Ao afastar a mão, os dedos dele fazem um pequeno sinal, por baixo da toalha, num ângulo que só ela consegue ver. Beatriz congela. Os olhos dela vão do prato para a mão dele, depois para o rosto dele, depois de volta para a mão. Ela o encara do jeito que alguém encara uma luz depois de 10 anos no escuro. Davi continua andando, o rosto sem expressão, o coração disparado. Ele ainda não sabe a história dela. Não sabe da mãe morta, não sabe da madrasta que proibiu a língua dela, não sabe dos 13 anos de silêncio. Tudo o que ele sabe é isto. Uma garota na mesa, um está sinalizando por baixo da toalha e ninguém vê, exceto ele. E as mãos dela estão gritando. Agora, vamos voltar para onde começamos. O vinho, o joelho no chão e a garota que não consegue gritar. Beatriz está engasgando. O rosto dela está branco, as mãos voando, sinalizando a mesma palavra desesperada de novo e de novo. Socorro. Ricardo está de pé, em pânico, sacudindo os ombros dela. Ele não entende o que as mãos dela estão fazendo. Nunca aprendeu.
O gerente corre até a mesa, gritando para alguém chamar um médico. 2 convidados congelam com o garfo a meio caminho da boca. Marisa fica parada, braços cruzados. Nem vira a cabeça. E Davi, ainda ajoelhado, ainda segurando o guardanapo manchado de vinho, vê tudo. Ele lê as mãos de Beatriz do jeito que se lê um grito, não porque estudou língua de sinais em algum curso, mas porque cresceu dentro dela. Porque a língua de sinais foi a primeira língua que ele falou, antes do português, antes de qualquer coisa. Davi solta o guardanapo. Está de pé num único movimento. Não pede permissão. Não olha para Marisa. Vai direto até Beatriz, se posiciona atrás dela, envolve o tronco dela com os braços e aplica a manobra de Heimlich com uma precisão que vem de um lugar mais profundo do que qualquer manual de primeiros socorros. Um impulso, 2. No terceiro, o pedaço de carne sai voando. Beatriz engole ar, uma inspiração longa, áspera, desesperada. O corpo inteiro treme. Ela se agarra à borda da mesa com as 2 mãos. Por 3 segundos, ninguém se move. Ninguém fala. Então a voz de Marisa corta o silêncio como uma lâmina. Ele agrediu ela. Vocês viram isso? Esse garçom acabou de colocar as mãos na minha enteada. Chamem a polícia agora. Ela se levanta, apontando para Davi, o rosto contorcido numa fúria controlada, do tipo que ela treina em frente ao espelho. Eu avisei sobre esse povo. Ele é perigoso. Olhem o que ele acabou de fazer. Ricardo segura Beatriz, confuso, tremendo. O gerente dá um passo em direção a Davi. 2 convidados ainda estão filmando. Mas então algo acontece que ninguém espera. Beatriz se afasta do pai devagar. Ela se vira para Davi, não para Ricardo, não para Marisa, não para o gerente, nem para os convidados, nem para os celulares. Para o homem que acabaram de chamar de animal. E ela sinaliza. Não para o vazio, não para o espelho do quarto dela, não para um bicho de pelúcia no travesseiro. Para ele. Diretamente para ele, olhando fundo nos olhos dele. As mãos dela se movem rápido, depois mais rápido ainda. Frases inteiras, completas. 13 anos de silêncio jorrando pelos dedos como água rompendo uma represa. Davi fica completamente imóvel. Os olhos marejam. O peito sobe e desce, mas as mãos dele estão firmes. E então ele sinaliza de volta. Não devagar, não sem jeito, não do jeito de quem aprendeu num livro ou num curso de fim de semana. Rápido, fluido, gramaticalmente perfeito. As expressões faciais dele mudam a cada frase, do jeito que só um sinalizante nativo faz. Sobrancelhas erguidas para perguntas, inclinação de cabeça para ênfase, o espaço usado em 3 dimensões, do jeito que só alguém que viveu dentro dessa língua saberia usar. Este não é um garçom que sabe uns sinais soltos. Este é um profissional, um intérprete certificado, do tipo que trabalha em tribunais, do tipo que traduz julgamentos de homicídio e audiências de imigração, onde um único sinal errado pode mudar um veredicto. A sala fica em silêncio, não o silêncio educado de um jantar, mas o silêncio atordoado de pessoas assistindo a algo que não entendem, mas sabem que é enorme. Beatriz está chorando, sinalizando e chorando ao mesmo tempo. As mãos dela não param. 13 anos. 13 anos de palavras presas dentro do corpo, saindo tudo de uma vez. Para um estranho, um garçom, um homem que estava ajoelhado 30 segundos atrás. A boca de Marisa se abre, depois se fecha. Ela procura um aliado ao redor da sala. Ninguém encontra o olhar dela. Ricardo fica atrás da filha, observando as mãos dela se moverem, observando as mãos daquele estranho responderem. Ele não entende um único sinal, mas entende isto. A filha dele está falando. Pela primeira vez em 13 anos, a filha dele está falando. E ele perdeu cada palavra. Então quem é Davi Marinho? Não a versão que Marisa vê. Um garçom desastrado que não consegue nem carregar uma taça de vinho? O verdadeiro, Davi cresceu na periferia de São Paulo, numa casa geminada pequena, calçadas rachadas, o som de sirenes como música de fundo. Foi criado numa família com membros surdos, pessoas que não conseguiam ouvir uma palavra do que ele dizia, mas entendiam tudo o que ele queria dizer. A língua de sinais não foi algo que Davi estudou, foi algo que ele respirou. Foi a primeira língua que as mãos dele aprenderam, antes do português, antes da leitura,
antes da escrita. Ele foi a ponte entre a família e o mundo ouvinte desde que tinha idade suficiente para ficar de pé num balcão e interpretar. Consultórios médicos à meia-noite, bancos que se recusavam a dar empréstimo, reuniões de pais na escola onde ele traduzia o próprio boletim. Aos 13 anos, Davi já era a voz de alguém. Aos 26, era um dos poucos intérpretes de Libras trabalhando nos tribunais federais de São Paulo. Certificação nacional, credenciamento máximo, o tipo de caso em que um sinal errado não causa só confusão, muda um veredicto, muda uma vida. Ele era bom. Não, ele era excepcional. Então a esposa dele adoeceu. Davi largou os tribunais, não porque quisesse, mas porque ela precisava dele em casa. Porque Rafael, o filho deles, nascido surdo, tinha 4 anos. Porque alguém precisava segurar tudo enquanto tudo desmoronava. Ela morreu. Davi nunca voltou. A agenda dos tribunais não se dobra para pais solteiros. Não dá para dizer a um juiz federal que você precisa sair mais cedo porque seu filho surdo não tem quem o busque na escola. Então Davi encontrou um trabalho que se dobrava, turnos de restaurante, horários flexíveis, um emprego onde ninguém perguntava o que ele fazia antes e ninguém se importava. Trocou um tribunal por um salão de jantar, um terno por um uniforme, uma carreira por sobrevivência. Ele não guarda rancor. Escolheu isso. Rafael precisava de sapatos. Rafael precisava de jantar. Rafael precisava do pai presente. Não bem-sucedido. Não impressionante. Apenas presente. Mas em algumas noites, quando Davi entra pela porta dos fundos do Vila Serrano e amarra o avental, ele vê o próprio reflexo no aço inoxidável. E por meio segundo, ele vê o outro Davi, aquele que ficava de pé num tribunal federal. Aquele cujas mãos carregavam o peso da vida de outras pessoas. Aquele Davi ainda está ali dentro. Ele estava ajoelhado 30 segundos atrás. Agora está de pé. E as mãos dele estão fazendo o que sempre foram feitas para fazer. De volta ao salão, Marisa está perdendo o controle. E Marisa não perde o controle. Ela observa Beatriz sinalizar para Davi, rápido, urgente, 13 anos de silêncio transbordando, e o rosto dela se contrai. Não de preocupação, de cálculo. Isso não era para acontecer. Chega. A voz dela é calma, controlada, pior do que um grito. Beatriz, para com isso. Para de mexer as mãos assim. Você está parecendo ridícula. Beatriz não para. Nem sequer olha para Marisa. Pela primeira vez em 13 anos, Beatriz não está obedecendo. Só isso já deveria dizer tudo. Marisa se coloca entre Davi e Beatriz. Ela se vira para a sala, 18 executivos, taças de cristal congeladas no ar, e deixa a voz alcançar todos. Ela está em choque. Quase morreu agora mesmo. E esse garçom decidiu colocar as mãos por toda uma garota de 23 anos. Sabe-se lá o que ele realmente estava fazendo. Alguém tire ele perto da minha enteada antes que ele encoste nela de novo. A acusação fica pairando no ar, feia, deliberada, projetada para transformar um resgate em agressão, um herói em predador. Ninguém se mexe, mas ninguém se manifesta também. É assim que funciona às vezes. O silêncio não é neutro. O silêncio escolhe um lado. Marisa agarra o braço de Davi, com força. As unhas feitas cravando através da manga na pele dele. Estou falando com você, moleque. Você é surdo? Se afasta dela agora, moleque. Na frente de 18 executivos brancos, num restaurante 5 estrelas. Com 2 celulares filmando, ela disse do jeito que as pessoas dizem quando querem que você saiba exatamente qual é o seu lugar. Quando querem que a sala também saiba. Davi não se abala. Olha para a mão dela no braço dele, a pulseira de ouro. As unhas pressionando meias luas brancas na pele dele. Depois olha para o rosto dela. A voz dele é baixa, nivelada. A voz de um homem que passou anos em tribunais federais, onde as pessoas gritavam, mentiam e desmoronavam, e o único trabalho dele era permanecer perfeitamente equilibrado. Senhora, sua enteada estava engasgando. Eu apliquei a manobra de Heimlich. Ela está respirando agora. Marisa ri, curto, frio. O tipo de riso feito para diminuir alguém. A manobra de Heimlich. Só escuta você. Um garçom que mal consegue trazer um prato na hora, agora é especialista médico?
Ela se vira para o gerente. Você vai ficar aí parado? Esse homem colocou as mãos numa garota de 23 anos na frente de testemunhas. Eu quero ele fora daqui. Quero a polícia chamada. Quero o nome completo dele para meu advogado abrir um processo até amanhã de manhã. O gerente dá um passo em direção a Davi. O rosto dele diz, desculpa, mas os pés dizem, protocolo. Nesse mundo, o cliente sempre tem razão, especialmente quando o marido do cliente é dono de metade do prédio. Davi fica parado, não discute, não se defende, não porque não consiga, mas porque aprendeu há muito tempo que se defender numa sala como essa só faz você parecer culpado. Então Ricardo fala, Marisa, chega, baixo, mas a sala inteira ouve. A primeira vez na noite inteira que ele fala com a esposa com algo diferente de concordância. Ricardo, eu estou resolvendo isso. Para, uma palavra, só isso. Porque atrás de Marisa, Beatriz ainda está sinalizando. Ela não está mais sussurrando por baixo da toalha. Está de pé, mãos erguidas, lágrimas escorrendo. O corpo inteiro tremendo com o esforço de expulsar palavras engolidas por mais de uma década. E ela está olhando diretamente para o pai. Não, Marisa. Não os convidados. Ele. Implorando com as mãos para que ele escute. Ricardo encara as mãos da filha. Não entende um único sinal, mas algo no rosto dela, o desespero, a súplica crua, atravessa tudo. Ele se vira para Davi. A voz dele racha. Só um pouco, mas o suficiente. Você consegue me dizer o que minha filha está falando? O homem que Marisa acabou de chamar de moleque, o homem que ela quer preso, o homem que estava ajoelhado limpando vinho 5 minutos atrás, Ricardo Vasconcelos, está pedindo ajuda a ele. A sala prende a respiração. Antes de Davi traduzir uma única palavra, você precisa entender o que Marisa Fontoura construiu. Porque essa não é uma mulher que surtou por causa de vinho derramado. É uma mulher que planejou com cuidado, com paciência, durante 13 longos anos. Ricardo Vasconcelos perdeu a primeira esposa num acidente de carro. Repentino, sem aviso, sem despedida. Ele passou de marido a viúvo a pai solteiro no espaço de uma tarde. Desmoronou. Qualquer um desmoronaria. Marisa chegou durante o colapso. Elegante, organizada, calma quando ele não conseguia ser. Ela cuidou do funeral. Administrou os funcionários da casa. Preencheu o vazio que o luto dele tinha criado. E nunca mais saiu dele. Em 1 ano, estavam casados. Em 2, ela controlava tudo. A agenda, as finanças, as contratações, as demissões. Ricardo era grato. Estava se afogando e ela era a única que estendia a mão. Ele não percebeu que a mão tinha garras. Aqui está o que Ricardo nunca soube. A primeira esposa dele, mãe de Beatriz, deixou um fundo fiduciário. Milhões. Cada centavo reservado para Beatriz. Mas o fundo tinha uma cláusula. Beatriz só poderia assumir o controle total quando demonstrasse capacidade de se comunicar de forma independente. A mãe dela criou essa salvaguarda de propósito. Ela sabia que a filha era muda. Queria garantir que Beatriz estaria sempre protegida e nunca presa sob o controle de outra pessoa. Marisa leu essa cláusula do jeito que um chaveiro lê uma fechadura. Se Beatriz nunca se comunicar de forma independente, alguém precisa administrar o fundo por ela. Um tutor. Uma madrasta amorosa, talvez. Então Marisa fez questão de que Beatriz nunca conseguisse. Passo 1. As babás. A mãe de Beatriz tinha contratado cuidadoras que sinalizavam com ela todos os dias. Foram as primeiras a sair. Marisa as substituiu por funcionárias que não sabiam um único sinal. Quando as novas babás notavam as mãos de Beatriz se mexendo e recomendavam programas de Libras, Marisa as demitia dentro de uma semana. 5 babás em 4 anos, todas fora. Cada uma delas. Passo 2. O dinheiro. Marisa disse a Ricardo que estava contratando os melhores especialistas do país. Mostrou faturas, nomes profissionais, recibos detalhados, dezenas de milhares de reais todo ano. Ricardo pagava cada conta sem uma única pergunta. Viajava mais de 200 dias por ano. Confiava completamente na esposa. Não havia especialistas nenhum único. As faturas eram falsas. Cada centavo canalizado através de uma empresa de fachada para as contas pessoais de Marisa. Ano após ano,
após ano. Passo 3. A história. Beatriz não lembra da língua de sinais. Era muito nova quando a mãe morreu. Ela precisa de leitura labial. Precisa de normalidade. Precisa viver no mundo real, não no mundo das mãos. Marissa repetiu isso tantas vezes que virou verdade na família. Ricardo via Beatriz escrevendo em cadernos e desenhando figurinhas, e acreditava que ela estava se virando bem. Ela está bem, ele pensava. Ela não estava bem. Beatriz lembrava de cada sinal que a mãe tinha ensinado, absolutamente todos. Durante 13 anos, ela praticou sozinha no quarto na frente do espelho, sinalizando conversas inteiras para ninguém. Sinalizava para bichos de pelúcia, para fotografias da mãe, por baixo de toalhas de mesa e atrás de portas de banheiro na escola, no escuro antes de dormir. Ela nunca esqueceu a língua. Só perdeu todas as pessoas que a falavam. Até hoje à noite. Até um homem com manchas de vinho nos joelhos e um relógio antigo no pulso olhar para as mãos dela e entender. Agora, de volta ao salão, Ricardo acabou de pedir a Davi para traduzir. Marissa fica perfeitamente imóvel, o rosto composto, mas os olhos se movendo rápido, varrendo a sala, contando os celulares, calculando saídas. Ela ainda não sabe. Não há mais saída nenhuma. Davi olha para Beatriz. Sinaliza para ela, devagar, gentil, cuidadoso, uma pergunta. Tem certeza de que quer que eu conte para ele? Beatriz balança a cabeça, rápido, desesperada, como se estivesse esperando 13 anos para balançar assim. Davi se vira para Ricardo. Endireita as costas, coloca as mãos ao lado do corpo e, quando fala, algo muda na voz dele. Não é mais a voz de um garçom. É a voz de um intérprete de tribunal federal, neutra, precisa, sem carregar nada de sua própria emoção e tudo da verdade de outra pessoa. Uma voz treinada para entregar as palavras de outras pessoas, sem acrescentar um único traço próprio. Ricardo nunca ouviu essa voz antes. Ninguém naquela sala ouviu, porque essa voz não pertence a um restaurante, pertence a um tribunal. Ela diz que sabe língua de sinais. Ricardo pisca. O quê? A mãe dela ensinou antes de morrer. Beatriz diz que lembra de cada sinal. Está praticando sozinha há 13 anos. A boca de Ricardo se abre. Nada sai. Ele olha para as mãos da filha, as mesmas mãos que ele viu dobrar guardanapos, segurar canetas e se esconder debaixo de mesas por mais de uma década sem nunca entender o que estavam realmente fazendo. Davi continua, firme, os olhos seguindo as mãos de Beatriz enquanto se movem. Ela diz que pratica no quarto toda noite na frente do espelho. Sinaliza para fotografias da mãe. Sinaliza por baixo da toalha de mesa em jantares como este, onde ninguém consegue ver. A sala está tão silenciosa que dá para ouvir as chamas das velas se dobrarem no ar. Ela diz que Marisa mandava ela parar de usar as mãos, que parecia estranho, que pessoas normais não fazem isso, que incomodava os convidados. Marisa muda o peso do corpo. Isso não é absolutamente o que eu. Davi não pausa, não olha para ela. Os olhos dele nunca deixam as mãos de Beatriz. Ele traduz o que Beatriz sinaliza, nada mais, nada menos. Ela diz que Marisa tirava o caderno dela, não só hoje, sempre. Toda vez que Beatriz tentava escrever alguma coisa, qualquer coisa, Marisa puxava o caderno das mãos dela e dizia: "Este não é o lugar." Ricardo lentamente vira a cabeça em direção a Marisa, depois em direção à bolsa de fecho dourado sentada na cadeira dela. O caderno de Beatriz ainda está lá dentro, agora mesmo, na frente de todos. Ela diz que toda babá que tentava usar língua de sinais com ela era demitida. Ela contou 5 babás em 4 anos. Viu cada uma ir embora. Aprendeu a parar de perguntar por quê. O rosto de Ricardo perde a cor. Não é raiva, ainda não. Algo mais fundo e mais feio. A percepção lenta e esmagadora de que a pessoa em quem mais confiava neste mundo mentiu sobre a coisa mais importante de todas. Ela diz que não tem uma conversa de verdade com outro ser humano há 13 anos. Davi pausa. Não por efeito dramático, mas porque as mãos de Beatriz também pararam. Ela está tremendo, lágrimas escorrendo pelas 2 bochechas, os dedos tremendo. Mas as mãos dela sobem mais uma vez. Uma última coisa que ela precisa dizer. Davi observa, lê os sinais dela com cuidado,
Depois traduz. A voz dele diminui, quase um sussurro. Ela diz que hoje é a primeira vez em 13 anos que alguém responde a ela. As mãos de Beatriz caem para os lados, terminadas, vazias, esgotadas. 13 anos de palavras derramados pelos dedos em 90 segundos. Ela fica de pé no meio do salão, no vestido claro que Marisa escolheu, lágrimas pingando na seda, cabelo caindo no rosto. Mas os olhos dela não estão mais se escondendo. Ela olha para o pai, esperando, do jeito que espera há 13 anos. E agora cada pessoa naquela sala está olhando para Ricardo Vasconcelos, o CEO que toma decisões de bilhões antes do café da manhã. O homem que comanda uma empresa que move mercados inteiros. O homem que assina contratos que remodelam indústrias. Ele não consegue falar. Porque a filha dele está gritando há mais de uma década com as mãos, e ele nunca uma vez sequer olhou para baixo para escutar. Ricardo Vasconcelos olha para a filha, depois para Marisa, depois para a bolsa sentada na cadeira. 13 anos. 13 anos de babás demitidas sem explicação. 13 anos de especialistas falsos cujos nomes ele nunca conferiu. 13 anos de cadernos arrancados de mãozinhas trêmulas. 13 anos de uma garota sinalizando sozinha num quarto escuro enquanto o pai voava pelo país acreditando que ela estava bem. Tudo isso, porque ele confiou na mulher errada. O caderno dela está na sua bolsa. Marisa fica de pé no vestido de seda manchado de vinho. O vermelho se espalhando pelo branco como uma ferida que não fecha. A compostura dela está rachando. Pela primeira vez naquela noite, ela não tem uma resposta pronta. Marisa, o caderno da minha filha está na sua bolsa? A mão dela desliza em direção à bolsa. Depois para. Porque pegá-la agora, na frente de 18 testemunhas, e 2 celulares ainda filmando, seria o mesmo que uma confissão assinada. Ricardo balança a cabeça. Devagar. Pesado. O aceno de um homem vendo 13 anos de mentiras, cuidadosamente construídas, desmoronarem em menos de 2 minutos. Acabou. Não um grito. Uma declaração. Do jeito que um CEO entrega um resultado trimestral. Plano. Final. Inegociável. Vou entrar com o pedido de divórcio. Hoje à noite. E você está fora da minha empresa, da minha casa e da vida da minha filha. Com efeito imediato. Marisa abre a boca. Fecha. Abre de novo. Ricardo, você não está pensando direito. Esse garçom obviamente manipulou. Esse homem acabou de salvar a vida da minha filha. E depois deu a ela algo que eu não consegui dar em 13 anos. Alguém que entendeu o que ela estava dizendo. A mulher que controlou cada narrativa, cada funcionário, cada centavo, cada palavra na Casa Vasconcelos por mais de uma década, fica de pé num restaurante 5 estrelas com vinho no vestido e nada mais a dizer. Ricardo se vira para Davi. Este é o momento, a virada, a rachadura que parte a noite inteira ao meio. Davi Marinho fica de pé no uniforme preto e branco, mancha de vinho no joelho por causa do chão de mármore, relógio antigo no pulso, sapatos engraxados mas rachados no calcanhar. 5 minutos atrás esse homem foi chamado de imbecil desgraçado, chamado de moleque, forçado a se ajoelhar, acusado de agressão, marcado para prisão e demissão. Agora o homem mais poderoso da sala está de pé diante dele, não como um CEO se dirigindo a um garçom, como um pai diante da única pessoa na Terra que ouviu a filha dele falar. Davi, a voz de Ricardo racha. Só um pouco, mas cada pessoa na sala ouve quebrar. Obrigado. 2 palavras, mas pesam mais do que tudo que foi dito naquela mesa a noite inteira. Beatriz dá um passo à frente. Não vai em direção ao pai. Não olha para Marisa. Caminha direto até Davi, o homem que respondeu a ela, e segura a mão dele. Os dedos dela, os mesmos dedos que sinalizaram sozinhos para espelhos durante 13 anos, os mesmos que Marisa mandava esconder, se enrolam na mão de um homem que estava ajoelhado 90 segundos atrás. Ela segura com força. Como se ele fosse o primeiro chão firme que ela pisa em mais de uma década. Davi olha para a mão dela na dele. A mandíbula se contrai. Os olhos brilham, mas ele não chora. Ainda não. A mão livre dele sinaliza algo pequeno e privado, só para Beatriz. Ela lê. E pela primeira vez em 13 anos, Beatriz Vasconcelos sorri. Pequeno, trêmulo, mal perceptível, mas real.
O primeiro sorriso de verdade em 13 anos. O salão está quase vazio. Os executivos foram embora. Marisa se foi, saiu pela entrada da cozinha, salto alto batendo no piso, cabeça erguida, o caderno de Beatriz ainda na bolsa. Saiu do jeito que sempre saía, como se nada a tocasse. Agora são só 3 pessoas, Ricardo, Beatriz e Davi. Sentam a uma mesa perto da janela. São Paulo se estende lá embaixo, o brilho dos faróis cruzando a avenida, o zumbido silencioso de uma cidade que não dorme. 2 homens frente a frente. Num terno de 15 mil reais, outro num uniforme de garçom com uma mancha de vinho no joelho. Pela primeira vez na noite, estão no mesmo nível. Ricardo pergunta como Davi aprendeu a sinalizar, não como um CEO perguntando a um garçom, mas como um pai perguntando à única pessoa que entendeu a filha dele. Davi conta, simples, sem drama. Cresceu numa família com membros surdos. Libras foi a primeira língua dele, antes do português, antes de tudo. Virou intérprete, tribunais federais, certificação nacional, julgamentos de homicídio, audiências de imigração, o tipo de trabalho onde as mãos carregam o futuro inteiro de outra pessoa. Depois a esposa dele adoeceu. Ele largou. Cuidou dela até o fim. Criou Rafael, o filho, nascido surdo, agora com 26 anos, estudando numa universidade para surdos. Arrumou trabalho de restaurante porque os horários se dobravam à vida de um pai solteiro. Ricardo escuta, não interrompe, não oferece pena, só escuta. Talvez pela primeira vez em anos. Então Davi conta sobre a noite em que a esposa morreu. Rafael tinha 4 anos. Davi o colocou na cama. No escuro, Rafael sinalizou uma pergunta. Pai, quando a mamãe vai voltar? Davi pausa. O relógio antigo capta a luz da janela. Já interpretei sentenças de morte em tribunal federal, já traduzi as piores coisas que um ser humano pode dizer a outro, mas não consegui sinalizar essa resposta para o meu próprio filho. Ricardo fica quieto por um longo tempo. A primeira esposa dele foi quem trouxe a língua de sinais para dentro de casa. Ela acreditava que Beatriz merecia uma língua completa, mesmo que a boca não produzisse som. Ensinou Beatriz todos os dias, transformou isso no mundo particular delas, mãe e filha. Depois, ela morreu. E o mundo se fechou. 2 pais, 2 filhos. Um com todos os recursos do mundo, mas nenhuma língua. Outro sem nada, exceto a língua em si. Beatriz aparece ao lado de Ricardo. Puxa a manga dele, um gesto que ela não fazia por vontade própria há anos. Sinaliza algo para Davi. Ele traduz. Ela diz que quer mostrar o desenho do gato dela. Ricardo olha para a filha, depois para Davi. E no silêncio entre 2 pais, algo passa que é mais alto do que tudo que foi dito naquela noite. Os 2 perderam uma esposa. Os 2 criaram um filho sozinhos. Os 2 falharam de jeitos que só agora começam a entender. Mas os 2 ainda estão aqui. E os filhos deles também. Eis o que aconteceu depois. Os 2 convidados que filmaram o jantar postaram os vídeos naquela mesma noite. Sem filtro, sem edição. Imagens cruas de um garçom negro chamado de Desgraçado, forçado a se ajoelhar no mármore, salvando uma garota engasgada e depois sinalizando para ela numa língua que ninguém na sala esperava que ele soubesse. Pela manhã, 7.800.000 visualizações. Na noite seguinte, 28.600.000. A hashtag Sinais de Amor viralizou em 6 países dentro de 48 horas. Comentários explodiram. Emissoras de notícia ligaram para o Vila Serrano. Produtores ligaram para o escritório de Ricardo Vasconcelos. Todo mundo queria a mesma coisa. O nome da mulher de vestido de seda branca que fez um homem se ajoelhar enquanto uma garota engasgava a 3 metros de distância. Descobriram. Marisa Fontoura. Madrasta, esposa de um CEO. A mulher que sorriu enquanto uma garota de 23 anos não conseguia respirar. Mas o vídeo era só a superfície. Por baixo, algo muito pior esperava. Ricardo Vasconcelos não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escritório de casa, olhando para a parede até às 4 da manhã. Depois pegou o telefone e ligou para o diretor financeiro dele. Uma única instrução: abrir todo o arquivo que Marisa já tivesse tocado relacionado à educação de Beatriz.
Toda fatura, todo pagamento, todo nome. Abriram tudo. O que encontraram não era descuido. Não era falta de julgamento. Era arquitetura. Cuidadosamente construída, precisamente mantida, projetada para durar para sempre, ou pelo menos até Beatriz completar 33 anos. A idade em que a cláusula de supervisão do fundo teria tornado o controle de Marisa permanente. 5 anos de faturas para especialistas em libras que nunca existiram. Nomes profissionais retirados de diretórios de licenciamento estaduais vencidos. Pessoas que tinham se mudado, se aposentado ou morrido. Endereços de escritório que levavam a salas vazias. Registros de pagamento roteados através de uma empresa de fachada registrada sob o nome de Solteira de Marisa, no exterior. Dezenas de milhares de reais todo ano desviados diretamente do Fundo de Educação de Beatriz para as contas pessoais de Marisa. Nenhum especialista foi contratado. Nunca. Nem uma única sessão. Cada centavo que a mãe morta de Beatriz tinha reservado para a comunicação e a independência da filha, roubado pela mulher que dividia a cama do pai de Beatriz. Ricardo sentou com os arquivos espalhados na mesa, página após página. Fatura após fatura. Cada uma carimbada, datada, arquivada, perfeitamente organizada. Porque Marisa era assim. Organizada, meticulosa. Uma mulher que não deixava pontas soltas. Exceto uma. Um garçom que sabia a língua de sinais. Ricardo entregou os arquivos ao Ministério Público Federal naquela mesma semana. As acusações vieram rápido. Fraude financeira. Roteamento de fundos roubados através de transferências eletrônicas. Apropriação indébita do fundo fiduciário de uma dependente. Declaração falsa de imposto de renda sobre valores não declarados. Cada acusação carregando uma pena máxima de 26 anos. Marisa foi presa no apartamento dela nos Jardins, numa terça-feira de manhã. 2 agentes federais. Ela não resistiu, não chorou. Caminhou até o carro com o queixo erguido e a bolsa no ombro. A mesma postura, os mesmos passos medidos. A mesma mulher que mandou Davi Marinho se ajoelhar e limpar. Algumas pessoas não mudam, só são pegas. O julgamento veio 4 meses depois. As provas eram avassaladoras. Registros bancários com datas e valores. Documentos de empresa de fachada com a assinatura dela. Depoimento de 5 ex-babás, cada uma contando a mesma história. Recomendaram língua de sinais para Beatriz. Foram demitidas em poucos dias. Marisa deu a cada uma um motivo diferente. Nenhum dos motivos era verdadeiro. A defesa de Marisa argumentou que a cliente genuinamente acreditava que a leitura labial era o caminho educacional melhor. Que as discrepâncias financeiras eram erros contábeis. Que Marisa amava Beatriz. O juiz não estava interessado no que Marisa acreditava. Estava interessado no que os extratos bancários provavam. 6 anos e meio de prisão federal. Sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 4. Marisa ficou de pé quando a sentença foi lida. Costas retas, rosto imóvel. Saiu pela porta dos fundos do tribunal. Sem câmeras dessa vez, sem celulares, sem plateia. Só uma porta se fechando atrás dela. Beatriz estava naquele tribunal. Sentou na segunda fileira. Não ficou olhando Marisa sair. Estava observando Davi, sentado 2 fileiras atrás dela, vestindo terno dessa vez. Não uniforme. Ela sinalizou algo para ele do outro lado do corredor. Ele sinalizou de volta. Rápido, privado. O tipo de conversa que não precisa de som e não pede permissão. O juiz percebeu. Não disse nada, mas percebeu. Agora, de volta às semanas logo depois do jantar. No Vila Serrano, a situação de Davi era mais simples e mais feia. O restaurante o suspendeu na manhã seguinte. Não por salvar a vida de Beatriz, por fazer contato físico com uma cliente. Violação de protocolo, questão de responsabilidade. O gerente entregou a Davi a carta com um rosto de pesar. A expressão dele dizia, desculpa. O papel dizia, política. Quando o vídeo viralizou, o Vila Serrano reverteu a suspensão dentro de 24 horas. Não porque mudaram de ideia sobre Davi, mas porque a internet mudou por eles. Pressão pública, consultas da imprensa, um abaixo-assinado com 117 mil assinaturas exigindo a reintegração de Davi.
Davi recuperou os turnos, mas sabia a diferença. Não foi bem-vindo de volta. Foi tolerado. E tolerância não é respeito. É só mais silenciosa do que rejeição. 2 semanas depois do jantar, o telefone de Davi vibrou. Número desconhecido. Assistente de Ricardo Vasconcelos. Ricardo queria se encontrar. Não no restaurante, no escritório dele, na Avenida Faria Lima. Davi chegou à sede da Vasconcelos Prime Investimentos, vestindo calça caqui limpa e camisa social. Sapatos engraxados, ainda rachados no calcanhar. O piso do saguão era de mármore, o mesmo tom frio do salão do Vila Serrano. Da última vez que Davi ficou sobre um mármore assim, estava ajoelhado limpando o vinho do vestido de uma mulher. Dessa vez, atravessou de pé, ereto. O escritório de Ricardo ficava no último andar. Beatriz estava lá, sentada no sofá desenhando. Quando Davi entrou, ela olhou para cima e sinalizou imediatamente. Mãos rápidas e vivas voando. Ricardo disse baixinho que não via aquele tipo de energia em Beatriz desde que a mãe dela era viva. Ricardo tinha consultado especialistas, de verdade dessa vez, verificados, encontrados pessoalmente. Todos confirmaram o que todo mundo naquele salão já sabia. A resposta de Beatriz a Davi era o avanço comunicativo mais significativo que ela tinha vivido em 13 anos. Libras não era apenas uma habilidade para Beatriz. Era uma tábua de salvação, um espaço seguro, a língua que a mãe dela tinha dado a ela, a língua que Marisa tinha tentado matar. Ricardo ofereceu a Davi uma posição, companheiro de linguagem para Beatriz, 3 sessões por semana, um salário 4 vezes maior do que ele ganhava no Vila Serrano. Davi não respondeu imediatamente. Olhou pela janela para o horizonte de São Paulo, olhou para Beatriz, desenhando no sofá, olhou para o relógio antigo no pulso. Por que eu? O senhor podia contratar um intérprete certificado, alguém com diploma, credenciais no papel. Ricardo o encarou, firme, sem encenação. Paguei por especialistas certificados por 13 anos, Davi. Nenhum deles existia. Mas você existe. Você entrou num salão de jantar para servir vinho, e minha filha falou pela primeira vez em mais de uma década. Eu não te encontrei. Ela encontrou. Ela olhou para cada pessoa que eu já contratei e olhou para você. Davi olhou para Beatriz. Beatriz sinalizou uma palavra, pequena, privada, só para ele. Ele não traduziu para Ricardo. Ainda não. 3 meses depois, Davi trabalha com Beatriz 3 vezes por semana na casa dos Vasconcelos, no Jardim Europa. Não como terapeuta, não como tutor, como companheiro, alguém que fala a língua dela, literalmente. Ensina novos sinais a ela. Leem livros juntos. Praticam conversas de verdade, não do tipo que Beatriz tinha com espelhos, mas do tipo em que alguém realmente responde. Alguns dias, conversam por horas. Alguns dias, Beatriz não quer se comunicar de jeito nenhum. Nesses dias, Davi fica com ela em silêncio, paciente, quieto. Porque ele aprendeu há muito tempo algo que Marisa nunca entendeu. O silêncio não é o inimigo. A solidão é. E existe um mundo de diferença entre estar quieto junto e estar quieto sozinho. Beatriz começa a sinalizar com Ricardo. Ricardo está aprendendo Libras. Devagar, mal. As configurações de mão dele são rígidas. A gramática, invertida. Ele confunde os sinais de comer e obrigado pelo menos 3 vezes por semana. Mas ele está tentando. Toda manhã, antes do trabalho, assiste a vídeos tutoriais no celular. Toda noite, pratica a mesa do jantar. Erra mais do que acerta. Beatriz ri toda vez que ele erra. Não em som. Ela não consegue produzir som, mas os ombros dela tremem, os olhos se fecham num sorriso e o rosto inteiro se abre de um jeito que Ricardo diz que não via desde que a mãe dela estava viva. Ele conta a Davi que a risada silenciosa de Beatriz é o som mais bonito que ele nunca ouviu. Rafael conhece Beatriz. O filho de Davi, surdo de nascença, 26 anos, estudando numa universidade para surdos. Afiado. Engraçado. Completamente fluente numa língua que o mundo ouvinte insiste em chamar de limitação. Rafael e Beatriz se sentam frente a frente numa mesa de cozinha e sinalizam por 3 horas sem parar. Sobre música,
como Rafael sente o grave através do chão. Sobre a escola, como Beatriz aprendeu matemática sozinha em livros, porque não conseguia perguntar nada aos professores. Sobre o que é existir num mundo que não foi feito para você, mas espera que você seja grato mesmo assim. Duas pessoas, um surdo, uma muda, dividindo uma língua que ambos chamam de voz verdadeira. Nenhum dos dois precisa se explicar para o outro. Só isso já vale mais do que todos os especialistas que Marisa fingiu contratar. Davi se matricula de novo na universidade. Aulas noturnas, linguística. O arquivo de mensalidade no celular dele, aquele que ele não abria há anos, finalmente mostra um número que não parece uma porta trancada. Tudo está mudando, silenciosamente, constantemente. Do jeito que a mudança de verdade acontece, não com fogos de artifício, mas com alguém aparecendo 3 vezes por semana e sentando ao lado. Agora, o evento beneficente. Ricardo cria a Fundação Beatriz Vasconcelos para crianças com deficiências de comunicação. Uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fornecer recursos de Libras, tecnologia assistiva e apoio linguístico para famílias que não podem pagar. O primeiro evento de arrecadação, 520 convidados, traje a rigor, champanhe, taças de cristal, luz de velas. O local, o Vila Serrano. Mesmo salão privado, mesmo lustre, mesmo piso de mármore. Ricardo escolheu de propósito. Ele sobe ao palco, agradece os convidados, e então a voz dele muda, mais quieta, mais pessoal. A voz de CEO desaparece. É um pai falando. 3 meses atrás, exatamente nesta sala, um homem foi forçado a se ajoelhar neste chão. O salão fica em silêncio absoluto. Ele foi chamado de nomes que não vou repetir aqui. Foi humilhado. Foi acusado de agredir minha filha por salvar a vida dela. Mandaram ele desaparecer. Nem uma taça se move, nem um garfo, nem uma respiração. Poucos minutos depois, esse mesmo homem se levantou. Não porque alguém deu permissão. Não porque alguém o defendeu. Porque uma garota de 23 anos estava engasgando e as mãos dela estavam gritando numa língua que ninguém naquela sala sabia ler. Ricardo pausa. Ele leu. Ele a salvou. E depois fez algo que 13 anos e centenas de milhares de reais em especialistas falsos nunca conseguiram. Ele respondeu à minha filha, na língua que a mãe dela deu a ela. A língua que eu nem sabia que ela ainda falava. Ele deixa isso assentar. Ele não pediu por isso. Não estava buscando reconhecimento. Estava servindo vinho. E minha filha, que não tinha se comunicado com um único ser humano em 13 anos, olhou para ele e o escolheu. Não a mim, não um médico, não um terapeuta, um garçom de sapatos rachados com um relógio antigo no pulso. Ricardo convida Davi ao palco. A caminhada. Davi atravessa o mesmo chão onde se ajoelhou 3 meses atrás. Mesmo mármore, mesma luz de lustre. O relógio antigo ainda no pulso. Mas os sapatos são novos. Beatriz comprou na semana passada. Deixou numa caixa na frente da porta do escritório dele com um bilhete escrito em língua de sinais desenhada. A primeira vez que ela deu um presente para alguém capaz de ler tanto a letra quanto as mãos dela. Ele está de terno, não de uniforme. Não o preto e branco de garçom. Um terno de verdade. Ele sobe ao palco. 520 pessoas olhando para ele. O homem que era invisível. Então Ricardo traz Beatriz. Beatriz caminha até o centro do palco. Está tremendo. O cabelo está solto, não escondendo mais um lado do rosto. As 2 bochechas visíveis, os 2 olhos abertos. Ela respira fundo devagar e sinaliza. Não sinais pequenos e escondidos por baixo de uma toalha. Não sinais desesperados enquanto engasgava. Não sinais sussurrados para um espelho num quarto escuro. Completo, aberto, poderoso. As 2 mãos erguidas. Cada sinal deliberado. 13 anos de silêncio remodelados numa mensagem para 520 pessoas. Davi fica ao lado dela e traduz. O intérprete de Tribunal Federal, a voz neutra, precisa, firme, preenche o salão. Meu nome é Beatriz. Tenho 23 anos. Não falei com ninguém durante 13 anos. Não porque eu não tivesse nada a dizer. Porque ninguém falava a minha língua. Então Davi apareceu. Ele não tentou me consertar.
Só me respondeu. E isso foi suficiente. Ela pausa. Um sinal a mais, pequeno, só 2 mãos. Ele me ouviu. 520 pessoas, silêncio absoluto. Então Ricardo dá um passo à frente. Ergue um documento emoldurado. Uma bolsa integral concedida a Rafael Marinho para a conclusão do diploma universitário dele. Totalmente financiada pela Fundação Vasconcelos. Davi vê o nome do filho. Rafael. O menino que perguntou quando a mãe ia voltar. O menino pelo qual Davi abriu mão de uma carreira federal. O menino cujos sapatos, material escolar e futuro foram a razão pela qual Davi amarrava o avental toda noite e servia vinho para pessoas que nunca olhavam para o rosto dele. O nome desse menino está numa bolsa emoldurada. Paga. Completa. Feito. Porque o pai dele se ajoelhou num chão de mármore e não desistiu. As mãos de Davi começam a tremer. Ele as ergue. Sinaliza 2 palavras. Obrigado. Porque pela primeira vez na vida, a voz dele finalmente quebra por completo e as mãos precisam carregar o que a boca não consegue. Beatriz estende a mão e segura a dele. Do mesmo jeito que fez naquela noite. O mesmo aperto. Igualmente forte. Segurando firme. 520 pessoas se levantam. Não porque alguém pediu. Porque não há mais nada a fazer quando você vê um homem que estava ajoelhado 3 meses atrás de pé num palco, com lágrimas no rosto sinalizando obrigado, com as mãos tremendo, enquanto uma garota de 23 anos se agarra a ele como se ele fosse a única coisa sólida na sala. O relógio antigo capta a luz do lustre. Mesma sala, mesmo mármore, mesmo lustre, mesmo homem. Posição diferente. Então, onde eles estão agora? Davi Marinho concluiu o diploma em Linguística. Aulas noturnas. 2 anos estudando depois de dias inteiros trabalhando com Beatriz. Formou-se num sábado de manhã. Beatriz sentou na primeira fileira. Não conseguia bater palma, mas ergueu as 2 mãos e balançou no ar, do jeito que plateias surdas aplaudem. Rafael sentou ao lado dela fazendo o mesmo. 2 pares de mãos balançando em silêncio, mais alto do que qualquer ovação de pé que Davi já tinha recebido. Davi agora é diretor da Fundação Beatriz Vasconcelos para crianças com deficiências de comunicação. Desenvolve programas gratuitos de Libras para escolas públicas em toda São Paulo. Não para famílias ricas que podem pagar tutores particulares. Para crianças da periferia. Para crianças em escolas com poucos recursos. Para toda criança que já sinalizou sozinha num quarto se perguntando se alguém no mundo algum dia responderia. Ele ainda vê Beatriz 2 vezes por semana. Não porque ainda seja o trabalho dele, mas porque ela é família agora. Do tipo que a gente escolhe, o único tipo que conta de verdade, como Davi diria. Beatriz se comunica com o pai todos os dias através da Libras. Ricardo ainda erra a gramática. Ainda confunde sinais que não se parecem em nada. Ainda comete erros que um iniciante não cometeria. Beatriz ainda ri toda vez. Ombros tremendo, olhos se fechando num sorriso. Aquela risada silenciosa que Ricardo chama de o som mais bonito que ele nunca ouviu. Ele diz que espera nunca parar de errar, porque isso significa que ela nunca vai parar de rir. Beatriz não começou a falar com a boca. Ela é muda. Nasceu muda. Sempre será muda. Mas não está mais em silêncio. E se você tem acompanhado essa história, sabe que são 2 coisas bem diferentes. Silêncio é o que acontece quando você tem algo a dizer e ninguém para ouvir. Beatriz tem pessoas agora. Tem uma língua. Tem uma voz. Só que ela não viaja pelo ar. Rafael terminou o diploma. Bolsa integral pela Fundação Vasconcelos. Ele e Beatriz conversam toda semana. Chamadas de vídeo longas onde 2 pares de mãos voam pela tela por horas. Um surdo, uma muda. Dividindo uma língua que o resto do mundo ainda está aprendendo a levar a sério. Nunca precisam ir mais devagar um pelo outro. Nunca explicam. Nunca pedem desculpa pelo jeito como se comunicam. Isso é o que significa ser verdadeiramente compreendido. Marisa está cumprindo a sentença. Essa história não é sobre ela. Ela construiu uma gaiola em volta das mãos de uma garota. Alguém a arrombou. É só isso que ela ganha nesta história. O Vila Serrano ainda fica na rua Oscar Freire. Mesmo piso de mármore, mesmo lustre.
Se você se sentar na mesa certa na noite certa, está sentado onde Davi se ajoelhou com um guardanapo manchado de vinho, sem placa, sem marcador, mas a equipe sabe. Quando Davi atravessa o saguão agora, não de uniforme, não carregando pratos, o gerente balança a cabeça. Só um pequeno aceno. Se é suficiente, isso é entre esse homem e a própria consciência dele. Aqui está o que eu quero que você faça. Não amanhã, não algum dia, agora. Da próxima vez que você entrar num restaurante, num hotel, numa sala de espera, olhe para a pessoa que mais ninguém está olhando. Não com pena, com curiosidade. Porque as pessoas mais extraordinárias deste mundo não ficam em palcos. Ficam nas bordas das salas. Carregam bandejas. Servem água para pessoas que nunca uma vez sequer olham para cima. E estão esperando, às vezes por anos, para que alguém as veja. Se essa história te tocou, deixa um comentário. Me conta sobre uma vez em que alguém realmente te enxergou quando mais ninguém enxergou. Ou uma vez em que você notou alguém que a sala tinha esquecido. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no meu canal. Essas histórias não vão parar. Mais uma coisa. Educação em Libras nas escolas públicas não deveria ser opcional. Deveria ser padrão. Toda pessoa merece uma língua que a encontre onde ela está. Agora, a última linha. A única coisa que eu quero que você leve desse vídeo para o amanhã. A coisa mais alta naquela sala foi uma língua feita de silêncio. Essa é a história inteira. Agora vá enxergar alguém.